Na Idade Média, uma simples taça de vinho poderia selar o destino de um rei, determinar a queda de um império ou iniciar uma guerra sangrenta. O veneno, disfarçado em bebidas aparentemente inofensivas, era a arma silenciosa dos conspiradores, das amantes desprezadas e dos nobres ambiciosos. Mais do que uma simples substância letal, esses líquidos carregavam superstição, alquimia e um profundo conhecimento de ervas proibidas. No vídeo de hoje, vamos atravessar os corredores sombrios dos castelos medievais para desvendar as bebidas envenenadas e poções mortais que circulavam nas mesas da nobreza e que em um único gole podiam garantir a ascensão de um traidor ao trono. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é tão perturbador quanto fascinante. Os venenos medievais não eram simples substâncias misturadas às bebidas. Eles eram obras de arte sombrias, preparadas por alquimistas clandestinos e curandeiros que dominavam os segredos das plantas venenosas e dos minerais tóxicos. Um dos mais temidos era o vinum tenebris, o vinho das sombras. À primeira vista, tinha aroma adocicado e cor vibrante, mas escondia doses minúsculas de arsênico, beladona e extrato de acônito, conhecido como a rainha dos venenos. Essa mistura agia lentamente, fazendo a vítima adoecer por dias antes de finalmente sucumbir. Diziam que a maior crueldade do vinum tenebris era permitir que o envenenado percebesse, a cada gole, a aproximação da própria morte sem saber de onde vinha o mal. As bebidas venenosas eram especialmente populares durante banquetes e recepções reais, ocasiões perfeitas para ocultar intenções assassinas. Um método discreto e eficiente era o hidromel das lágrimas, uma variação da famosa bebida fermentada com mel, que recebia pequenas quantidades de veneno retirado da raiz de mandrágora, planta associada ao submundo e aos espíritos dos mortos. Bastava poucas gotas para causar alucinações, desmaios e paralisia. Crônicas antigas contam que rainhas ciumentas e lordes traídos usavam o hidromel das lágrimas para silenciar rivais ou amantes indesejados. O curioso é que os sintomas eram tão semelhantes aos de febres comuns da época que ninguém desconfiava do crime. Os culpados escapavam impunes e os corpos eram enterrados sem suspeitas. Mas nem só em festas os venenos circulavam. Mosteiros e igrejas também testemunharam seus efeitos letais. Alguns monges conspiradores, disfarçados de servos leais, criavam suas próprias poções fatais. A mais conhecida delas era o licor de sangue, preparado com vinho, essência de cicuta e algumas gotas de sangue retirado de cadáveres recém-mortos. Acreditava-se que o sangue impuro amplificava o poder da cicuta, tornando a bebida tão mortal quanto rápida. Muitos papas e cardeais caíram vítimas dessas conspirações internas e seus nomes desapareceram dos registros oficiais. Os inquisidores mais radicais costumavam executar monges suspeitos apenas por possuírem recipientes de vidro escuro ou livros de receitas alquímicas. Outra bebida mortalmente famosa era o elixir do sono eterno, uma poção que, ao contrário dos outros venenos, não causava sofrimento prolongado. Era composta por essência de papoula, mercúrio líquido e extrato de beladona. Bastavam algumas colheres dissolvidas em vinho ou cerveja para apagar a vítima em minutos, levando-a a um sono sem retorno. Dizem que esse elixir foi usado para matar reis, herdeiros e generais que ameaçavam os interesses de poderosas famílias medievais. As vítimas eram encontradas mortas pela manhã, sem sinais de luta ou violência, fazendo parecer que haviam sido levadas por uma febre ou mal súbito. Muitos historiadores acreditam que a própria morte de Eduardo II da Inglaterra possa ter envolvido o uso desse elixir sinistro. As poções mortais
Também eram muito populares entre os mercadores de venenos, personagens obscuros que circulavam pelos mercados medievais, vendendo seus frascos de vidro envoltos em couro escuro. Uma das substâncias mais requisitadas era o licor da noite eterna, feito com estramônio, cicuta e flores de digitalis misturados a vinagre de maçã. Era indetectável quando servido em cervejas fortes ou hidroméis temperados com especiarias. Por agir de forma progressiva, esse veneno podia demorar dias para matar, deixando a vítima em delírio constante e febre alta. Quando finalmente a morte chegava, o envenenador já estava longe e a morte era atribuída à peste, que assolava frequentemente as cidades medievais. Nem as águas dos poços eram seguras. Uma tática cruel e eficiente, usada durante cercos a castelos, era contaminar os poços com ervas venenosas e substâncias retiradas de cadáveres de animais. Os invasores jogavam partes de corpos e bolsas contendo cicuta e beladona nos reservatórios de água, obrigando os moradores a consumirem o líquido contaminado. Em pouco tempo, febres, alucinações e mortes se espalhavam dentro dos castelos. Algumas dessas técnicas foram tão eficazes que obrigaram cidades inteiras a se renderem sem que uma espada fosse desembainhada. Essa prática foi descrita em manuscritos como a arte das guerras silenciosas, um tratado militar proibido pela Igreja. Outro veneno líquido muito utilizado, especialmente por cortesãs e amantes vingativas, era o licor do amor traído. Ele combinava extrato de dedaleira, beladona e óleo de mamona, misturados a vinho ou leite quente. A bebida provocava ardência nos olhos, vômitos violentos e falência dos órgãos internos em questão de horas. Muitas mulheres recorriam a essa poção para eliminar maridos abusivos ou rivais amorosos. Como a mistura causava sintomas semelhantes aos de envenenamento alimentar comum, raramente os crimes eram descobertos. Registros da época citam inclusive a prisão e execução de mulheres acusadas de bruxaria apenas por possuírem certas ervas e essências aromáticas usadas na preparação desse licor. Os alquimistas mais ousados ainda criavam variações perigosíssimas, como o veneno de mercúrio bebível. O mercúrio, metal líquido de aparência hipnótica, era misturado a vinhos doces ou chás fortes. Apesar de mortal, o mercúrio demorava a fazer efeito, envenenando lentamente quem o consumisse. Os sintomas começavam com tremores, insônia e delírios, progredindo para úlceras, sangramentos internos e morte dolorosa. Muitos membros da corte medieval morreram dessa forma, sem jamais saberem a causa real de seus tormentos. Como o mercúrio também era utilizado em tratamentos médicos rudimentares da época, ninguém desconfiava que pudesse ser a arma do crime. Encerrando nossa lista macabra, havia ainda o vinho da alucinação, utilizado principalmente por seitas ocultistas e monges dissidentes. Era preparado com vinho comum, misturado a ópio e essência de flores de estramônio. Essa bebida não tinha objetivo de matar, mas sim provocar estados alterados de consciência, delírios visuais e visões de entidades sombrias. Acreditava-se que, sob efeito dessa poção, era possível conversar com demônios e prever eventos futuros. Porém, muitas vezes, o excesso de consumo causava paralisia e morte súbita. Manuscritos descrevem cerimônias inteiras conduzidas sob efeito do vinho da alucinação, nas quais participantes relataram ter visto o diabo entre as chamas das velas. Essas bebidas envenenadas e poções mortais da Idade Média revelam como o medo, a superstição e a sede de poder moldaram os hábitos e as conspirações silenciosas daquele período. Um simples gole podia decidir o destino de uma dinastia ou condenar uma vila inteira ao caos. Se gostou desse mergulho nos venenos líquidos medievais, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho
porque no próximo vídeo vou te contar sobre os banquetes macabros oferecidos aos mortos e aos demônios, onde comida e ritual se misturavam em cenas dignas de um verdadeiro pesadelo medieval. Te espero lá.